Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Erlete Fortes, eu sou autora e escritora do livro Nas Garras do Perverso. Eu escrevi este livro baseado em uma história real, a minha história de vida, onde eu estive casada com um narcisista por 6 anos e eu relato a minha experiência. Eu escrevi este livro com o objetivo de ajudar pessoas que estão, neste exato momento, passando pela mesma situação que eu passei. Situações de abuso, situações de agressão, situações de violência. E eu, desde já, eu agradeço a sua audiência. Peço que, por gentileza, você deixe aqui o seu like, também deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que minha mensagem possa chegar a mais pessoas. Hoje eu tô fazendo este vídeo aqui um pouquinho mais tarde. Eu entrei aqui dentro do carro porque tem muito barulho, né, ali fora. Alguém aí tá fazendo alguma festa aí, algum vizinho nosso, mas tudo bem. Então, pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cura, né, a cura da vítima, depois do descarte do narcisista ou depois que abandona o narcisista. Bom, este é um assunto que eu gosto de falar, porque eu gosto de ver pessoas se curarem, eu gosto de ver pessoas se levantar, eu gosto de ver pessoas reagir. Eu sempre fiz assim na minha vida. Sempre que eu estive passando por situações de extrema tristeza, angústia, amargura, eu sempre decidi me levantar daquela situação e nunca ficar. Porque esses acontecimentos na nossa vida é normal, né? Enquanto nós estiver aqui neste mundo, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por situações de tristeza, né? E muitas vezes humilhações. Isso é normal, faz parte da vida. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas situações. A gente tem que aprender a enfrentar essas situações de cabeça erguida, passar por elas e não se deixar bater, não se deixar cair, não ficar prostrado, né? Sempre, a minha vida inteira sempre foi assim que eu fiz. Eu sempre procurei me levantar, sempre procurei sair das situações difíceis. E algumas pessoas me estão falando comigo, me pedindo ajuda, assim, me ajuda em oração. Sim, a oração é muito importante, pessoal. É importante a gente procurar apoio, a gente procurar ajuda, a gente procurar oração, mas principalmente a gente mesmo tem que se levantar dessa situação e a gente tem que buscar ajuda tanto terapêutica quanto num grupo de apoio. Quando eu me divorciei, eu estava naquela situação terrível, né? Passando por uma situação assim que eu pensei que não ia mais conseguir me levantar daquela situação. Eu procurei ajuda num grupo de apoio. Este grupo de apoio eu encontrei numa célula. É uma célula de uma igreja que eu participava lá em Florianópolis. E é muito bom participar de um grupo assim. É muito bom porque ali você encontra apoio, você tem a oportunidade de falar dos seus problemas, você tem a oportunidade de desabafar, né, de interagir com outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você está passando ou por outras situações também, onde a gente se ajuda, a gente fala dos nossos problemas, né? É claro que você tem que procurar um grupo onde você se sinta à vontade, né, com aquelas pessoas para você conseguir compartilhar, pedir ajuda também, fazer orações, né, fazer propósito. Isso é muito bom, isso é muito importante, né? A Bíblia nos ensina que nós temos que nos ajudar uns aos outros, nós temos que nos apoiar uns aos outros. Então nós temos que buscar sim ajuda espiritual e apoio. Além, claro, não podemos negligenciar, né, a ajuda muitas vezes até da justiça, porque tem situações que a vítima já foi tão agredida, já passou por tanta violência que ela precisa buscar, né, a justiça, né, buscar talvez conversar com um advogado, né, para saber os seus direitos. Muita gente está conversando comigo e contando seus problemas. Eu não vou falar aqui o que as pessoas estão conversando comigo, mas assim, ó, são situações assim, ó. Ele me deixou na miséria. O narcisista faz isso com você, tá? Quando eu era casada com um narcisista, ele pegava todo o meu dinheiro, ele me explorava, eu trabalhava dia e noite de graça na nossa empresa, né? Não tinha direito a quase nada,
só trabalhava até meia-noite às vezes, e ele me sugava tudo que ele podia, e ainda me fazia acreditar que era minha obrigação fazer tudo aquilo. Na verdade, isso se chama abuso patrimonial, tá bom? Isso tem nome, isso é crime. E você não é obrigado a se submeter a isso, tá? E também não é obrigado a dar o seu nome para as pessoas, ou para o seu companheiro, ou para quem quer que seja, fazer dívidas no seu nome. Isso também é violência, é um tipo de violência, tá bom? Eu vejo pessoas me falando ali que ficaram na miséria, que o narcisista deixou essa pessoa sem nada, né? Vai atrás dos seus direitos, busque ajuda de um profissional, de um advogado, vai num psicólogo, vai no terapeuta e procure ajuda nesses grupos também, tá? Existem grupos para vários tipos de situações na vida. Vocês já ouviram falar dos alcoólicos anônimos? Para quem tem problema de dependência alcoólica, existe este grupo de ajuda, assim como para dependência química também. E para você se levantar dessa situação, você procura um grupo de uma igreja, um grupo de célula, né? Na sua cidade deve ter. Procure aí um mais próximo da sua casa, um grupo onde você possa frequentar, para que você possa ter mais pessoas que fiquem sabendo da sua história, que compartilhem com você também, que te ajudem, né, a se levantar dessa situação, tanto espiritualmente, né, quanto emocionalmente. É bom. Nas escrituras diz que é para nós confessar uns aos outros as nossas fraquezas, para nós sermos curados. Isso ajuda na nossa cura. A gente que tem que buscar, a gente tem que se levantar dessa situação, a gente não pode ficar prostrado. Porque a obra do inimigo é deixar as pessoas prostradas, as pessoas desanimadas, as pessoas caídas, né? Ele quer te paralisar. O inimigo, ele quer te paralisar. Não permita isso, né? Muitas vezes tem muita gente agora nesse momento que sem forças para se levantar. Eu te entendo, eu sei pelo que você está passando, porque eu já passei pela mesma situação, tá? Mas eu não me entreguei para aquela situação. Eu decidi me levantar. Eu decidi. É decisão. A gente mesmo tem que decidir e não ficar prostrado, não se entregar para aquela situação, não se deixar bater. A gente tem que lutar. Nós somos guerreiros. Muitas vezes a pessoa fica pensando assim, eu não vou conseguir, mas você consegue sim. Você consegue, porque você tem essa força aí dentro de você. Se você se esforçar, fizer um esforço muito grande, você vai conseguir. Se levante dessa situação. Não permita que ninguém escravize você. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para ter vida plena. Não permita que ninguém roube sua vida. Não permita que ninguém roube a sua coroa. Como diz as escrituras, né? Porque as obras das trevas é essa mesmo. Usar pessoas, né, malignas que não têm sentimento, não tem consideração nenhuma pelo próximo, né? Para te derrubar, para te destroçar a tua vida. E a gente não tem que permitir isso, esse tipo de pessoas na nossa vida. Eu li ali nas escrituras um versículo que diz assim, ó, que nos últimos tempos apareceriam muitos homens, né, que eles têm aparência, né, de amor, mas negam a eficácia dela, né? São amantes de si mesmo. Quem são esses? Esses são os narcisistas, né? E a Bíblia deixa bem claro ali, afasta-se desses, se mantenha longe desses. Até uma pessoa aqui do meu canal que está inscrito aqui, deixou para mim esse versículo ali nos comentários, tá? Muito obrigado, agradeço mesmo de coração a interação de todos. Agradeço por você estar comentando, interagindo comigo também. Assim, eu já disse nos outros vídeos que eu não sou uma profissional da saúde mental, uma psicóloga, uma terapeuta, eu não sou. Quem sabe futuramente, né? Até já pensei nessa possibilidade, sabe? Mas a gente conversando, a gente pode se ajudar, né? Eu converso com algumas pessoas e eu passo aquilo que eu aprendi também, né? Porque eu aprendi que existia esse transtorno, eu nem sabia que existia. Eu fiquei sabendo depois de tudo que eu passei, né? Depois que eu cheguei nessa situação, daí eu comecei a pensar assim, poxa, comecei a analisar as atitudes das pessoas que já haviam passado pela minha vida. Daí eu pensei assim, poxa, aquele é narcisista, aquele outro também aquele outro também né? A gente vai caindo a ficha, poxa, essas pessoas são assim, elas são
a vida inteira são assim. E o fim delas é triste, tá? Não pensa que elas vão se dar bem na vida, porque não se dão. Eu conheço aí uns 2 aí que a vida inteira fizeram um monte de coisa errada, coisa pesada mesmo. Eu não quero falar aqui, porque se eu falar, as pessoas vão saber de quem que eu tô falando, porque eu tenho certeza que eles estão assistindo meus vídeos, tá? E eles vão saber que eu tô falando deles, mas eu não vou falar o que que eles aprontaram. Mas aprontaram coisas terríveis, a vida inteira, coisas assim que envolve justiça mesmo, sabe? Assim, coisa de baixo escalão. E agora, olha, tá sendo penoso. O fim da vida delas tá sendo penoso, né? Porque todo mundo acaba se afastando dessas pessoas no final da vida delas, porque ninguém suporta, nem a família. Essas pessoas acabam sendo abandonadas pela própria família, né? Então, a minha mensagem de hoje que eu tenho para você é muita força para você. Saia dessa situação de opressão, de derrota, de depressão, saia disso, se livra disso, em nome de Jesus, se levanta. Você tem poder, a tua palavra tem poder para criar vida, para gerar vida. A partir de hoje começa a dizer assim, ó, em nome de Jesus eu vou me levantar, eu vou sair dessa situação e eu vou vencer. Começa assim e se esforça, começa a fazer exercício físico, começa a caminhar, reveja a sua alimentação, vê o que você está se alimentando, né? Mude a sua alimentação para uma alimentação saudável, faça um exercício físico, nem que seja uma caminhada de meia hora por dia, começa, se levanta, respira fundo, assim, sinta o ar entrar nos seus pulmões, assim, respira forte. Se você mora numa cidade aí onde é verão agora, aqui no sul ainda não tá em época de praia, né? Mas se você mora aí pro Nordeste, como eu conversei hoje com uma mulher lá do Piauí, né? Vai no mar, toma um banho, se joga naquele mar salgado para tirar tudo que é coisa ruim, né? O mar, Deus deixou para nós usufruir. Vai lá, toma um banho, se levanta dessa situação, reaja, tá bom? Busque ajuda. Muito obrigado pela sua audiência. Esse vídeo já tá ficando longo. Um beijo grande no seu coração. Deixe seu like aqui, deixe seu comentário. Vou deixar o link do meu livro ali na descrição do vídeo, tá bom? E um beijo pra você. E tudo de bom. Te desejo felicidade, vida plena. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.